Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vou esperar vocês entrarem. Para quem não me conhece, eu sou a Mara e eu te ajudo a pintar bebês reborn hiperrealistas e a preencher aquele vazio inexplicável. Sejam bem-vindas, Rosane Chaves, seja bem-vinda, boa noite. No episódio de hoje, nós vamos falar de como o artesanato pode ser um caminho de volta para a sua essência. O que eu quero dizer com isso, hein? Olá, Helenalva, seja bem-vinda, boa noite. Como você pode se reconectar consigo mesma através da arte reborn? Boa noite, sejam bem-vindas, viu? Então, eu li um artigo que eu achei interessantíssimo e eu vou contar para vocês sobre o que esse artigo falava. Falava sobre a volta dos hobbies. Aquele hobby que às vezes você já até tinha, você abandonou porque foi viver a sua vida, foi cuidar dos seus filhos, foi cuidar da sua casa e esqueceu aquelas coisas boas que você já sabia fazer e foi cuidar da vida e deixou para trás, né? Então lá dizia assim: como as atividades manuais estão ajudando mulheres a se reconectarem consigo mesmas. Como as atividades manuais estão ajudando mulheres a se reconectar consigo mesmas. E aí eles diziam assim: vivemos sobrecarregadas por estímulos digitais e exigências constantes, mas o corpo e o cérebro ainda são analógicos. Nosso corpo e o nosso cérebro ainda funcionam à moda antiga, né? Por isso você sofre de irritação constante, de insônia, dificuldade de concentração e uma sensação de vazio constante. E aí eu te pergunto, o que a arte reborn tem a ver com tudo isso? Tudo. Tudo mesmo. A arte reborn não é só um passatempo, é uma reconexão. Graça Medina Silva, seja bem-vinda. É voltar aos tempos em que nós, mulheres, tínhamos o direito e o prazer de exercer uma atividade gostosa, como o crochê, o tricô, o bordado, a pintura em tela e agora, mais recentemente, os bebês reborn. Pintar os bebês reborn, né? Que, aliás, além de dar prazer a essa pintura, também gera uma renda boa para sua família, mesmo você trabalhando aí da sua casa. Graça Medina Silva, Leia Regina Arte, sejam bem-vindas. Leia Regina, você faz que tipo de arte? Hoje nós estamos falando aqui sobre reconectar-se através do artesanato, através da arte. Aquela conexão que a gente tinha com as coisas simples da vida e nós fomos perdendo enquanto fomos cuidar da vida, dos filhos, da casa, do trabalho fora de casa, né? Parece que em algum momento da sua vida você se perdeu no meio das obrigações e se sentiu meio insegura quanto a estar fazendo a coisa certa, não é mesmo? André, seja bem-vindo. Boa noite. Você que trabalhou fora, cuidou da casa, cuidou dos filhos, de uma hora para outra você percebeu que tudo que você precisava parecia que estava a léguas de distância, ficou lá para trás, não é mesmo? Que você de repente não estava mais sentindo felicidade, as coisas mais simples foram ficando para trás. E lá naquilo que parecia tão fácil, sabe? Onde mora a alegria da gente, nas coisas simples, nas coisas básicas do dia a dia, você esqueceu e agora está aí procurando. Por isso essa ansiedade, essa insônia, essa tristeza, essa solidão no meio de tanta gente. No meio de um mundo cheio de gente, você ainda assim sente solidão. As redes sociais
engoliram a boa vizinhança, as amizades, aquele encontro presencial com as amigas, com a família, aquele chazinho da tarde com um bolinho gostoso, caseiro, né? Que você fazia para você, enquanto bordava, enquanto pintava, degustar aquele chazinho com aquele bolinho, parece que isso acabou, tá longe da nossa realidade, né? Tudo que parecia se tornar mais acessível, na verdade, te distanciou da sua essência. E aí nós entramos rapidinho nessa onda, né? As coisas aparecem, novidades, a gente embarca nelas rapidinho e vai com tudo. E aí parece que o que era mais bonito, que parecia melhor, vai ficando tão caro, porque o preço que se paga por se abandonar é muito alto, né? Enquanto isso, a nossa maior riqueza, que é aquela que está dentro de nós, vai se perdendo. Lembra que o tempo foi passando, as crianças da família foram crescendo e se distanciando também, porque é natural, né? O tempo passa, os filhos crescem, vão embora. Isso vinha naturalmente com o tempo, mas de repente você está nesse mundo meio atarefado demais, com gente muito ocupada, com muito trânsito, com muita pressa, e você nem sabe por que você está se sentindo triste e abandonado. Na verdade, é a gente que se abandona, é a gente que se permite se sentir abandonada, se permite esquecer da gente mesmo. E daí pronto, começa essa desconexão. Reborn Black Doll, seja bem-vinda, boa noite. Essa confusão que acaba no final das contas precisando de terapia. A verdadeira terapia, na verdade, é aquela que nos alimenta, que nos faz bem, né? Que pode voltar. A casa da família onde todos se reúnem ainda. Ela está lá. Acontecem os churrascos, os aniversários, as festas de final de ano. Mas e todo mundo está presente de verdade nessa festa? Está todo mundo de corpo e espírito nessa festa? Ou está todo mundo ligadinho no celular, vendo as redes sociais, vendo a vida dos outros, filmando o churrasco, filmando as festas de aniversário para mostrar para os outros, ao invés de se conectar com a própria família, que é aquela que traz felicidade, que traz alegria, né? Aí a gente não participa mais. Jerusa, seja bem-vinda, boa noite. Nós nos desconectamos desse mundo tão conectado, hein? Nós nos desconectamos de nós mesmas. Essa que é a verdade. Tem como refazer, de repente, essa conexão com a nossa essência, com quem nós éramos? Claro que sim, lógico que sim. É aqui que entram as atividades manuais, o artesanato, a arte. É isso que está ajudando as mulheres a se reconectarem consigo mesmas. É aqui que a arte reborn encontra um espaço. Aquele espaço vazio, sabe? Que você não sabe como preencher? É aí que entra a arte reborn. Ana Lucete, seja bem-vinda. Sandra Rosa, sejam bem-vindas. Boa noite para vocês. Boa noite, Jerusa. As mulheres de antigamente, mesmo sem saber, elas eram muito mais felizes, muito mais conectadas com elas, com a sua própria essência, né? Viviane da Silva, seja bem-vinda. As minhas tias viviam uma vida simples. E era simples porque elas não tinham esses estímulos externos que nós temos hoje, né? O querer delas era só querer viver bem. Eu tenho uma foto que eu acho incrível, eu adoro essa foto e ela fica aqui perto de mim, porque é para me lembrar sempre de como são as conexões familiares e como se tornam memórias afetivas, como elas são importantes na nossa vida. As fotos de antigamente não era para mostrar para os outros a festa, não era para mostrar o que você estava comendo, em que restaurante você estava, que roupa você comprou, quanto custou a sua bolsa. As fotos de antigamente eram assim, ó. A família. Essa no centro aqui era a minha avó. Essas eram as minhas 9 tias. 9 tias que se reuniam para ter prazer em conversar,
em se conectar umas com as outras, fazer tricô, fazer crochê, estar realmente em família. A foto era para lembrá-las depois, quando elas estivessem velhinhas, de todas elas juntas, da minha avó no centro da foto. Era para isso que as fotos existiam. Não era para mostrar as coisas para os outros, não era para mostrar o que você tem, era para se reconectar, para estar presente na família. Silmara Lima, boa noite, seja bem-vinda. O querer delas era só isso, né? Eu acho essa foto incrível porque ela é simples, né? E sabe quando você está em paz? É assim, quando a vida é simples, né? E como é que isso acontece? Quando você cumpre as coisas normais do dia a dia, mas aproveita o seu tempinho que sobra para sentar num cantinho e fazer o que você gosta, né? Isso que dá prazer. Fazer o que te dá prazer, que te dá orgulho quando você termina e quer mostrar para os outros. Dri Sévila, eu nunca consigo ler o seu nome, espero ler certinho, tá? Seja bem-vinda, boa noite. Então, quando você senta num cantinho e faz uma coisa que você gosta, que te dá prazer, é aquilo que você sente orgulho de mostrar. É assim que eu me sinto quando eu termino de pintar um bebezinho como esse aqui. O que eu quero fazer de imediato? Eu acabo de pintar, monto, ponho tudo, deixo ele prontinho. O que eu quero fazer? Mostrar. Mostro para minha família, mostro para minha funcionária, vou mostrar para meu marido, vou mostrar para o meu filho, tiro foto, mando no meu grupo de alunas, mando para minha família, porque eu tenho orgulho do que eu faço, porque eu fico feliz com o que eu faço, porque isso me conecta com quem eu sou na minha essência, com o que eu gosto de fazer, né? Eu me sinto realizada. Eu quero sempre fazer fotos, não para mostrar grandeza, riqueza, para mostrar o que realmente me faz feliz, né? Aí eu mando para as minhas alunas, mando no grupo, mando na comunidade, elas logo se interessam, querem saber sobre o bebê, como que eu pintei, que tinta eu usei, ai, como é que você fez, professora? Manda aí, qual o nome da tinta, que cores você usou? Elas se conectam imediatamente com os bebezinhos que eu pintei, e isso me dá felicidade, porque eu faço o que eu gosto de fazer. Verinha, seja bem-vinda. Ceci Rios, sejam bem-vindas, viu? Boa noite. As minhas alunas, quando eu mostro fotos, elas querem imediatamente saber qual é o nome desse kit. Ah, também quero fazer, professora, quero fazer um parecido. Então está na hora de a gente recuperar, se recuperar dessa jornada de ansiedade, de insegurança, desse mundo que está aí um pouco abalado, né? E se reconectar principalmente com as pessoas com quem a gente convive, com as pessoas que estão à nossa volta, que no meu caso, graças a Deus, além da minha família, dos meus amigos, eu tenho as minhas alunas. Me conecto com elas, converso com elas, trocamos ideias, sei da vida delas, faço questão de conversar com elas. Isso me envolve na vida delas. Eu me sinto conectada com elas, eu me sinto prazer de fazer o que eu faço, né? Pintar os bebês reborn envolve muitas outras habilidades, né? Algumas das minhas alunas, como várias de vocês aí eu tenho certeza, já conhecem algum outro tipo de arte, já fazem algum outro tipo de artesanato e às vezes não praticam há tanto tempo porque se dedicaram a fazer tantas outras coisas que esqueceram daquelas coisas gostosas que vocês faziam, né? Você pode até, de repente, comprar roupinha para os bebezinhos que você pinta, mas se você sabe pintar, você sabe bordar, você sabe fazer um crochêzinho, um tricôzinho, ou até aplicar uma rendinha na roupinha do bebê reborn que você vai pintar, você vai ter um trabalho muito mais personalizado, muito mais conectado com o seu gosto, com o seu olhar para o que você acabou de fazer, acabou de pintar, acabou de bordar. Você vai poder criar aí um enxovalzinho personalizado feito por você. É isso que te dá prazer? É isso que é gostoso? É isso que você gosta de fazer? Para mim é. Eu adoro fazer o que eu faço. Você de repente fala, mas Mara, mas eu não sei pintar um bebê reborn. Vai aprender.
porque isso é técnica, é um método, tá? Você aprende. Agora, sabe fazer um tricô? Fazer uma mantinha para o bebê que você vai aprender a pintar. Já imaginou que lindo esse enxoval que você vai fazer? Lindalva Santos, seja bem-vinda, boa noite. Então você pode aí usar de todas as suas habilidades, né? Você vai acabar se conectando com quem você era antes, que só fazia tricô, né? Vai aceitar novos desafios de aprender uma pintura que você imagina que outras pessoas são capazes de fazer e você não. Engano seu. Você também é capaz de fazer. Aceite esse desafio. Você vai ver como vai trazer de volta aí várias habilidades que você nem sabia que tinha, né? Ione Heloísa, seja bem-vinda, boa noite. Então, de repente, você vai arrumar um cantinho para você fazer ali aquele trabalhinho de arte, de artesanato, voltar a ter um tempinho do dia para você, né? Aquele cantinho gostoso, ali onde você pode sentar para relaxar, fazendo alguma coisa leve e gostosa. Ah, mas você vai dizer, mas eu nem sei bordar. Eu também não. Mas você sabe que a internet, para mim, me ajuda muito nesse sentido. De aprender a fazer coisas que eu não sabia, né? E isso me atrai, aprender coisas novas que a internet pode me ensinar. Eu aprendi muitas coisas na internet, inclusive, aprendo todos os dias. Inclusive a pintar bebês reborn, que era uma coisa que eu nem imaginava como fazia, não achava que eu fosse conseguir fazer, e eu aprendi onde? Online, através da internet, fazendo cursos online. Eu nunca vi uma artista reborn de perto. Eu nunca estive num curso presencial. Já visitei alguns lugares onde algumas pessoas aqui na minha cidade pintam, né, e vendem, mas eu nunca vi ninguém pintando bebê reborn presencial, de perto, pertinho de mim. Tudo que eu aprendi na internet. Então a internet pode ser boa? Pode ser maravilhosa. Pode te ajudar a sair de quadros de ansiedade, depressão, de tristeza e até de solidão, porque você vai se sentir acompanhada. As minhas alunas me relatam isso, porque quando elas assistem o meu curso, que é online, embora eu não esteja lá na casa delas, eu estou o tempo todo com elas, porque elas estão me ouvindo falar, elas estão me ouvindo mostrar de pertinho para elas como é que elas podem fazer, ensinando a fazer uma cor, ensinando a fazer uma veinha, um tracinho. É isso que a internet pode fazer por elas, que eu posso fazer por elas, né? Nos conectar, nos aproximar, e elas se sentem acompanhadas por mim o tempo todo. E era assim que eu me sentia quando eu fazia os cursos online lá atrás, que eu não tinha a menor noção do que seria, e eu me sentia acompanhada pelas minhas professoras, porque eu estava pintando e estava ouvindo o vídeo delas ensinando. Ia lá, assistia um pouquinho, voltava, assistia de novo, até aprender a fazer. Fiz muitos cursos online e isso me ajudou muito e me trouxe aqui onde estou. O que eu ganhei com isso? Muita coisa. Eu não tive mais momentos de solidão, de tristeza, não me senti abandonada nunca mais, sempre me senti acompanhada. Helena Alva, eu aprendi a pintar o meu primeiro bebê no celular, em cima da mesa da minha cozinha, à noite. Meu coração acelerou quando eu peguei no pincel para aplicar o primer, mas eu consegui. Helena Alva, como eu me lembro de você. Eu me lembro exatamente dessa cena, de você falar comigo, de você estar na sua cozinha, com a sua família próxima, né? Próximo dali, estava seu marido, estava a sua família próxima, e você falando comigo numa entrevista, e você na mesa da sua cozinha me mostrando onde foi que você pintou o seu bebê. Eu lembro perfeitamente dessa cena, viu? Nunca que eu esqueci. Isso que eu chamo de conexão de memórias afetivas, Helena Alva. Você está nas minhas memórias e vai ficar. Eu lembro do seu rosto, eu lembro da sua cozinha, eu lembro da nossa conversa, porque é assim que a gente constrói memórias e laços afetivos com as pessoas. É assim que a gente se conecta. E nós nos conectamos através da arte reborn, né?
Essa é uma grande realidade, é uma coisa que eu gosto de falar, porque foi isso que aconteceu conosco. Com você, Helenalva, e com muitas outras das nossas renas, que é assim que eu chamo as minhas alunas, para quem não sabe, porque nós trabalhamos o ano inteiro fazendo bebê reborn para presentear as crianças no dia das crianças, as crianças no dia do aniversário, no dia do nascimento, as vovós, as mamães, as senhoras que têm Alzheimer, as crianças que estão no lar, né, que precisam de repente de um aconchego. Nós trabalhamos o ano inteiro, por isso que as minhas alunas são chamadas de renas. As renas do Papai Noel trabalham uma vez por ano, nós trabalhamos o ano inteiro. Estou muito feliz em ter conhecido você, Pro. Foi muito bom na minha vida aprender a fazer bebê reborn. Ai, que alegria, viu? Obrigada, Helenalva. Eu que fico feliz. Fida Monteiro, seja bem-vinda. Boa noite. Olha, eu me conectei com as minhas alunas e isso não me afastou de quem eu sou, porque eu faço o que eu faço, porque eu gosto de fazer. Eu gosto de falar com elas, eu gosto de me conectar com elas. Aprendi também a conhecer cada uma delas, respeitando a individualidade de cada uma, o tempo de cada uma, o tempo de aprendizado de cada uma. Elas sabem que elas podem contar comigo quando elas precisam. E isso nos conecta. E elas se conectam com a essência delas, sentando para se cuidar, para cuidar de si, para fazer esse trabalho que é terapêutico de verdade. Cheio de artigos importantíssimos na internet. Se você quiser, procura na internet vários artigos falando das coisas maravilhosas que a arte reborn, que o artesanato, que os trabalhos manuais estão fazendo na vida das pessoas, tá? Então, cada uma das minhas alunas é uma mulher diferente, com histórias diferentes e com o mesmo sonho. O sonho de aprender a pintar bebê reborn, de criar memórias afetivas com as crianças da família, né? Se conectar com a sua criança interior. Por que não? Porque algumas delas, não é, Helenalva? A história da Helenalva, ela fica na minha cabeça sempre, que ela brincava com boneca que ela fazia de sabugo de milho. A Helenalva nunca teve uma boneca na infância. E eu não esqueço que boa parte das minhas alunas me conta essa história. E eu acho uma história digna de ser contada, porque elas têm sonho de aprender a pintar bebê reborn para ter os seus próprios bebês, né? Algumas têm dificuldade até de vender os bebês. Keke e Catarina, boa noite, sejam bem-vindas, viu? Então elas se conectam com a criança interior delas, né? E eu vejo que o que acontece com muitas das minhas alunas que querem fazer bebê para vender, na hora de vender elas sofrem. Sofrem porque elas criam conexões com os bebês enquanto elas estão pintando. Porque muitas pessoas insistem em chamar os nossos bebezinhos que nós pintamos de bonecas. Mas para nós que pintamos e que vemos esse trabalho nascer das nossas mãos, 100% das nossas mãos, 100% artesanal. São kits que às vezes são originais, nem sempre são originais, porque nós moramos no Brasil, nós queremos que a arte reborn chegue para todos. Nós não podemos, infelizmente, financeiramente bancar só os kits originais. Eu, por exemplo, faço os kits originais, tenho 99% dos bebês pintados de kits originais, mas as minhas alunas nem todas têm essa possibilidade. Então, eu tenho o meu amigo Seu Gilberto. Para quem não conhece Seu Gilberto patrocina a minha jornada da arte reborn. Então, quando eu mando um bebezinho para as minhas alunas, quando elas se inscrevem no meu curso Natural Color, é o Seu Gilberto que patrocina. E o Seu Gilberto, para quem não sabe, tem uma fábrica onde ele fabrica os bebezinhos que eu envio para as minhas alunas. Quem não sabe o telefone e o contato do Seu Gilberto, vou pedir para a minha equipe colocar aqui na tela o contato do Seu Gilberto, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa generosa, que me possibilitou entrar para a Arte Reborn e colocar muitas das minhas alunas pintando bebês reborn
vendendo o bebê reborn, sustentando a sua família, pintando os bebês e principalmente sendo felizes pintando os bebês que elas pintam, tá? É verdade que são muito caros os originais, infelizmente, né? As coisas vêm de fora e o preço dos originais é em dólar, então por isso tem os impostos, né? Então tem um valor mais elevado. Mas eu vou pedir aqui para a minha equipe, daqui a pouco alguém vai me ouvir, eu vou pedir para colocar aí na tela o telefone, o WhatsApp do seu Gilberto, tá? Deixa eu ver aqui, ninguém colocou ainda, mas daqui a pouco, se eles não colocarem já, eu peço novamente para eles colocarem aqui na tela para vocês. Quem não conhece seu Gilberto vai conhecer uma pessoa maravilhosa, tá? Então, querem comprar os kits do seu Gilberto, podem comprar, ele é uma pessoa de confiança, íntegro e que nos permite fazer os bebês lindos que nós fazemos. Olha aí, olha, a minha equipe ali, o Carlos, colocou ali, senhor Gilberto, o WhatsApp do seu Gilberto, tá? Tá aí na tela para vocês. Querem anotar? Anotem. Quem não conseguir anotar agora, depois me pede no privado e eu envio, tá? Porque é uma pessoa maravilhosa e que nos permite fazer o que nós gostamos, nós mais gostamos de fazer, que é pintar os bebezinhos, e possibilita que todas vocês consigam pintar também esses bebezinhos. Olha lá, Helenalva, todos que eu pintei, comprei com o seu Gilberto, me atende muitíssimo bem. É verdade, Helenalva, uma pessoa generosa, boa, todos os dias ele me dá um bom dia bom, bem-humorado, me manda abraços, pergunta das minhas alunas, então podem confiar no seu Gilberto, que é uma pessoa de confiança, tá? Quem não conhece vai ficar conhecendo e vai saber do que eu tô falando, né? E as minhas alunas conseguem pintar, conseguem vender, conseguem ganhar dinheiro fazendo isso. Dona Adela, seja bem-vinda, boa noite. Então, olha, todas elas esquecem as coisas difíceis e até melhoram dos quadros de ansiedade e depressão. Todas elas me contam isso. O artesanato pode ser o caminho de volta para a sua essência. Tá? Dona Adela estava falando do seu Gilberto aqui, né? Que o seu Gilberto nos atende muito bem, que envia os kits aí que eu envio para as minhas alunas. Todas as minhas alunas compram kits com ele, que é uma pessoa super generosa, super gente boa, e que os kits dele são kits de qualidade. Graças a Deus a gente tem alguém que vende os kits com uma qualidade melhor, né? Reborn Black, minha amiga Cláudia Caroline, né? Parabéns, viu, Cláudia, pelo seu trabalho, lindo seus bebês. Então, olha, voltar a fazer as coisas com as mãos é divino, gente, né? É criar. Você consegue entender o poder da palavra criação? Criar alguma coisa com as suas próprias mãos. O artesanato tem o poder de te fazer criar alguma coisa 100% manual, né? O poder de curar muitas pessoas desses quadros de ansiedade, depressão, de te reconectar com a mulher que você é na sua essência, né? Então, pare para pensar um pouquinho, sai um pouquinho dessa correria, sai um pouquinho dessa rede social que só está arruinando a vida das pessoas. Vamos aproveitar a internet e as redes sociais para o que ela se destina, para coisas boas. As redes sociais nasceram para que você tivesse contato com as pessoas que estão distantes de você, como é o meu caso com as minhas alunas. Nós temos, né, um encontro social na nossa comunidade, porque a internet nos permite. Né? Agora, tratar a internet com essa maldade que se criou em torno da internet, que a internet possibilitou que qualquer um se ache autoridade para te dizer o que ele acha e o que ele pensa de você, essa internet nós não queremos para nós, né? Então sai um pouquinho dessa correria, olhe mais para você, cuide mais de você. Por nada, Cláudia, prazer falar com você, viu? Admiro muito seu trabalho. Bebês Reborn e acessórios, seja bem-vinda.
Meninas, vocês podem falar aí o que vocês fazem, tá? Bebê reborn e acessórios. Eu imagino que você, além de fazer bebê reborn, você faz os acessórios ou vende os acessórios, né? Deixe o seu contato aí para as meninas que querem te conhecer, viu? Então, cuide mais de você. Se fizer sentido para você, escreva aqui nos comentários o que você gostaria de criar com as suas próprias mãos. Escreve aí se fizer sentido para você, né? Muitas mulheres se reencontram costurando. É lindo o trabalho dela, né, dona Dela? É lindo mesmo. Eu também sou encantada no trabalho dela. É lindo mesmo. Obrigada, viu, Cláudia? Então, olha, muitas mulheres se reencontram costurando. Se você costura, então existe um mercado ótimo para você na Arte Reborn. Você pode costurar para bebês reborn. Olha que maravilha! Outras que sejam cabeleireiras de repente. Melhor ainda, você pode implantar cabelinhos nos bebês reborn, cortar os cabelinhos dos bebês, que isso precisa ter aquele jeitinho bem especial de quem é cabeleireira, saber para que lado o cabelinho pode ser implantado, o jeito certo de cortar o cabelinho. Se você é cabeleireira, você é uma ótima candidata a pintar bebês reborn e aprender a implantar os cabelinhos, porque com certeza o cabelinho que você implantar e que você pintar vai ser muito melhor que o meu, tenho certeza absoluta, né? Ou de repente você é uma ótima bordadeira, como a minha aluna, Lucinha Pergentino. Eu chamo ela de Lucinha porque ela é um amor mesmo, sabe? Mabel Santos Silva, seja bem-vinda. A Lucinha Pergentino é bordadeira. Ela borda magnificamente bem, né? Que maravilha o trabalho dela. Então você pode, como a Lucinha, personalizar o enxoval para bebês reborn. Esse é um mercado com muitas possibilidades, né? Então você veja que você, de repente, você quer só aprender a pintar bebê reborn, mas você já sabe costurar, você já sabe pintar, você já sabe bordar, né? Então você pode se tornar uma artista completa, de repente. Já imaginou? Que maravilha você pintar o seu bebê, você fazer a roupinha, você bordar um enxoval personalizado para esse bebê, né? Criar aí, de repente, uma lembrancinha de amigurumi pequenininha para mandar juntos, ou como a dona dela que já faz laços maravilhosos, mandar lacinhos, né? A dona dela, além de mandar laços, ela customiza sapatinhos para mandar junto. Então imagine você se tornar uma artista completa dentro da Arte Reborn. Olha o tamanho desse mercado. Olha como você pode se voltar para o que você sabe fazer e fazer disso um grande negócio, um negócio de prazer, um negócio que vai te tirar de muitos quadros de ansiedade, uma verdadeira terapia, tá? De verdade, uma terapia que ajuda, que faz com que você... Eu tenho relatos de alunas que esqueceram de tomar os seus remédios para ansiedade. E quando elas perceberam que esqueceram, já tinha tantos dias que elas perceberam que elas não precisavam mais deles, porque elas estavam pintando. Isabel Santini, seja bem-vinda. Quero ver aqui. Até já uso suas dicas. Mabel Santos. Ai, que coisa ótima! Cláudia Caroline. Fátima Meirelles, seja bem-vinda. O pessoal está reclamando aqui, Fátima, que a minha imagem não está em sincronia com a minha voz, né? Mas que está dando para me ouvir bem. Então, vamos lá, né? Então, eu me perdi onde eu estava falando com vocês. Estava falando das possibilidades, né? De você poder bordar, pintar, costurar, fazer tricô, fazer crochê, né? E ainda assim se conectar com quem você é, né? Então, quer aprender a pintar bebê reborn, mas já sabe fazer tudo isso? É maravilhoso, né? Olha lá, a Fátima disse que para ela tá tudo certo. Ai, ai, ai. Vamos em frente, então, né? Inclusive, olha, eu penso assim, artista não é só aquela pessoa que faz novela,
que a pessoa que faz filme, não são essas influencers, não são essas pessoas famosas. Nós também somos artistas. E digo mais, para que elas brilhem lá na tela da TV, brilhem nas novelas, tem muita costureira envolvida, muitas cabeleireiras, cabeleireiros envolvidos, maquiadoras e maquiadores, tem um monte de artesãs envolvidas que fazem as roupas maravilhosas que elas usam, inclusive nas novelas. Agora tem bebê reborn também. Usam meio que de uma forma meio desonesta, né? Porque usam para fazer como se fosse uma coisa errada, mas os bebês reborn estão lá, porque eles existem, porque nós existimos, porque nós estamos aqui, né? Deixa eu ver aqui, tá tudo correto. Luzia Félix, seja bem-vinda, boa noite. Ana Maria Bezerra, seja bem-vinda. Mabel Santos faz amigurumi, que ótimo. Andréia Reborn, seja bem-vinda. Então, gente, além de tudo, bebê reborn está na moda. Sabe aquela história de eu sou feia, mas estou na moda? Pois é, podem falar o que falar dos bebês reborn. Podem dizer que parece isso, parece aquilo outro. Podem dizer qualquer coisa, mas que nós estamos na moda, nós estamos. Que falam de nós, falam. Raquel Souza, seja bem-vindo. E que falem muito, porque nós estamos aqui e viemos para ficar, né? Nós viemos para fazer da nossa arte, do nosso artesanato, do que era simplesmente... Nós éramos mulheres que fazíamos crochê, tricô, bordávamos, pintávamos e agora fazemos também bebê reborn, né? Olha lá. Trabalhei 10 anos como costureira, agora, se Deus quiser, vou começar na arte reborn. Que maravilha, Catarina! Que maravilha! Isso mesmo. E vai poder fazer roupas para os bebês reborn. Você acha que você é uma pessoa desvalorizada, uma pessoa que não tem valor? Muito pelo contrário. Tudo que você aprendeu até agora você vai poder aproveitar, vai poder usar, né? Jerusa. Ah, tem alguém que falou antes aqui. A Cláudia Carolina, não estou gostando do que a Globo está fazendo com os nossos bebês, mas estamos na boca de todo mundo. Pois é, ninguém está gostando do que eles estão fazendo, né? Mas nós estamos lá. De alguma forma nós estamos lá. De alguma forma estão usando muito mais bebê reborn nos filmes, nas séries internacionais, do que crianças. Porque criança dá trabalho, criança para chegar no set de filmagem incomoda, a mamãe tem que amamentar, tem que estar lá junto. Os bebês reborn, eles alugam da gente, chegam lá para eles, a gente faz um contrato, a gente coloca cláusulas de que se estragar, eles têm que pagar uma multa, e é uma multa alta, é um preço caro. Então, os bebês reborn vieram para ficar, mesmo que eles mostrem de uma forma meio deturpada, mas vieram para ficar. Então, quem acha que a arte reborn vai acabar, não vai acabar. Você não vai perder terreno. Nós não vamos desistir, porque nós estamos, sim, presentes, né? Adri Moura, seja bem-vinda. Sou costureira, faço conserto de roupas e já fiz muitas bonecas de panos para vender e a roupinha delas também. Que ótimo, Jerusa! Olha aí, você tá dentro da arte, né? Então, como eu estava dizendo, a artista não é só aquela que faz filmes maravilhosos, famosos, né? Porque para ela chegar onde ela chegou, tem um monte de gente por trás que faz com que ela chegue bem lá na frente. Para eu aparecer aqui, alguém esculpiu esse kit, alguém reproduziu esse kit, eu pintei, alguém fabricou esses olhinhos, alguém fabricou os lacinhos, as roupinhas, olha, prendedor de chupeta, percebe quantas possibilidades? E você ainda acha que você não consegue fazer, que você não vai chegar lá, que a arte reborn vai acabar, você se sente desvalorizada? Eu não. Olha lá, Fátima Meireles, meus bebês já participaram de campanhas de marketing da Unimed.
Olha aí que maravilha, tá vendo? São as possibilidades que a Arte Reborn traz pra gente, né? É aí que a gente está inserida, e é aí que a gente se sente valorizado. Então, se você achava que você não tem nada para fazer, nossa, meus filhos foram embora, mas eu ainda tenho 40 anos, eu sou jovem, não tem que pensar nisso. O tempo passa para você também, minha querida. Você também vai chegar uma hora que você vai dizer, e agora eu vou fazer o quê? Agora você tem muitas possibilidades. Tudo que você aprendeu na vida, tudo que você aprende na internet, que seja bom, que seja produtivo, que seja valorizado. Inclusive pintar bebês reborn, né? Que é o assunto do momento. Verdade, o mundo reborn está criando força. Antes era só para rico, hoje pode parcelar vários preços dependendo do kit. Isso mesmo. Tem bebês que estão em vitrines de lojas infantis sendo modelos. Muito bem, Cláudia Caroline. Mari, meu sonho é ter um bebê reborn, mas é muito caro. Você pode aprender a pintar, sabe? Você aprende a pintar e você vai vender o seu trabalho. Além de você realizar o seu sonho de ter, vai realizar o sonho de pintar, vai realizar o sonho de muita gente que sonha em ter um bebê reborn, né? Então, artista não é aquela da televisão só. Nós também somos artistas, né? Inclusive, para elas chegarem onde chegarem e brilharem como brilham, nós estamos por trás, né? O mercado da arte reborn é imenso. Luzia Félix, eu faço bonecas do lixo ao luxo, mas agora estou aprendendo a fazer bebê reborn. Muito bem, dona Luzia. Dona Dela, meus bebês reborn já participaram das apresentações da igreja do meu bairro e eu fiquei muito orgulhosa de ver minha arte sendo valorizada. É isso. É sobre isso. E não é porque a dona dela trabalha fora, de carteirinha assinada, que ela não guarda as horas gostosas dela para ela sentar no cantinho dela, para ela pintar. Já nos falamos muitas vezes por vídeo com a dona dela sentadinha lá pintando, fazendo os bebês dela no dia de folga do trabalho, nos horários de folga dela. Né? E ainda faz laços para vender. E tem 2 filhos e cuida da casa. E se sente uma pessoa muito valorizada, tá? Então, nossa, gente, deu um nó. Bebê reborn é uma ótima alternativa para você. Você vai sentir, com certeza, a sua casa muito mais movimentada. Muito mais gente vai te procurar, muito mais pessoas você vai conhecer, você vai se sentir muito mais feliz fazendo o que faz, menos ansiosa, com certeza. Aquela ansiedade que as minhas alunas relatam às vezes aqui nas lives, nossa, Mari, eu estou pintando, mas eu estou tão ansiosa para ver pronto. Essa ansiedade é gostosa, essa ansiedade é boa, essa ansiedade da terapia, da cura, que você busca uma coisa boa para você fazer. Ansiedade é ver aquele produto terminado, de ver pronto, de você se orgulhar do seu trabalho, né? Então, quando você está orgulhosa do seu trabalho, isso te deixa feliz. PVB Cacheadinha, seja bem-vinda. Boa noite. Então reserve aí um tempinho, um cantinho, onde você possa se expressar, construir memórias afetivas que vão se conectar aí também com outras pessoas, como é o nosso caso aqui, né? Essa semana eu fui fazer eu fazia unha num salão antigamente e troquei de salão. Fui fazer unha no salão onde eu não conheço quase ninguém, conheço só a moça que faz a minha unha, porque já fui lá fazer com ela, né, mais de uma vez. Mas é um salão recente que eu estou frequentando recentemente. Então eu chegava lá, ficava meio abestada, meio sozinha, sem ter com quem conversar. Mas essa semana eu já conversei com a moça que faz a minha unha, que eu faço bebê reborn, porque onde eu vou eu conto, né? Maria da Hora, seja bem-vinda. Eu conto que faço bebê reborn. Então a mocinha que faz a minha unha, a Suelen, disse, um dia desse podia trazer um para eu ver, eu nunca vi um de perto. E ela tem uma filha. Então eu me comprometi a levar. Essa semana eu fui e levei o bebê reborn. Levei o Francisquinho, tá lá em cima o Francisquinho, ó, com a chupetinha na boca, lá em cima. Levei o Francisquinho. Meninas, vocês não têm noção do que eu causei naquele salão. Apareceu uma mulher grávida que está prestes a ter bebê
E ela quis pegar no colo para sentir o que é um bebê desse tamanho no colo dela, porque o Francisquinho é um bebezinho recém-nascido e tem um pezinho de bebê recém-nascido, né? Ela quis pegar no colo, adorou, sabe? Colocou, é tão bonito ver, né? A pessoa que está esperando o bebê, que está primeiro filho, né? Recém-grávida, esperando pelo seu bebê, ansiosa para o bebê chegar, pegar um bebezinho no colo assim e sentir como é que vai ser quando o bebê dela nascer, na hora em que ele nascer. Você não tem noção da emoção dela. Tinha uma criança no salão, a mãe é uma das manicures também, a criança estava para lá e para cá, a criança também quis pegar o Francisquinho no colo, queria fazer as unhas do Francisquinho. Então, você imagina o que desperta nas pessoas. A criança estava lá, porque a mamãe é manicure, então a mamãe deu lá uma esponjinha para ela, um pincelzinho e tal, para ela fazer de conta. Ela pegou o Francisquinho para fazer a unha do Francisquinho, né? Então, a criança ficou apaixonadíssima, vocês não têm noção. Aí ela falava, o meu priminho, que é o que está na barriga da moça que estava lá também, o meu priminho vai nascer. Então, ela começou a fazer conexão, relação de que a pessoa que estava ali estava grávida, vai ter um bebê, que o bebezinho que estava ali, que eu estava segurando, tinha as unhas que ela podia pintar. Veja como isso tudo provoca um grande movimento. O salão, ficou movimentado, né? As funcionárias do salão, enquanto eu fui fazer a minha unha, deixei o Francisquinho sentado no sofá. As funcionárias pegaram no colo, fizeram um filme, fizeram fotos, comentaram, mandaram nas redes sociais dela. Olha o movimento que isso causa. E muito mais do que isso, o prazer que eu senti delas estarem com o meu trabalho no colo, apreciando, achando bonito, né? Eu me senti tão valorizada, senti que vale a pena o que eu estou fazendo. Eu já gosto de fazer o que eu faço, mas vendo as outras pessoas dando valor ao nosso trabalho, dando valor a uma pintura bem feita, olhando todos os detalhes da pintura, nossa, eu me senti muito valorizada ali, né? Todas elas queriam saber sobre os detalhes da pintura, como é que coloca os cabelinhos, pentear, levei um pentinho, pentearam os cabelinhos do bebê, né? Aliás, a menininha que estava lá era loirinha, igual o Francisquinho, o cabelinho dela tinha umas mechinhas claras, igual o dele. Então, percebam quantas conexões a gente consegue fazer, né? Quantas memórias afetivas, são memórias que eu vou guardar para mim, que um dia eu fui no salão, que eu sou uma pessoa que tem 67 anos, que pinto bebê reborn, que levei meu bebezinho no salão e as pessoas fizeram tudo isso em torno do meu trabalho. São coisas que eu vou guardar para mim, né? Talvez para elas, na vida delas, eu passe despercebida, mas para mim elas foram importantes naquele momento. Valesca Crochê, seja bem-vindo. Olha, Valesca, eu estava falando agora há pouco das pessoas que sabem fazer trabalhos manuais, né? E que se sentem valorizadas fazendo o seu trabalho. E que a Arte Reborn se alimenta também de pessoas, de artistas como você que fazem crochê, né? Que você pode fazer crochê para os enxovaizinhos dos bebês reborn. Tão importante isso, né? Porque às vezes a gente não encontra roupinhas pequenininhas para comprar. Às vezes a gente encontra roupinhas básicas. Então, se a pessoa sabe fazer crochê, faz um biquinho, faz um trabalhinho, faz uma florzinha para colocar na roupa. Eu mesmo coloco no corpinho dos bebezinhos, às vezes, um ursinho de crochê, um bordadinho, alguma coisa que deixe mais, valorize mais aquele corpinho, aquele trabalho, né? Eliana Boli Pérez, seja bem-vinda. Então pense, gente, o quanto nós podemos fazer aí com tudo que nós sabemos, com as nossas habilidades, né? Quando eu comecei a pintar os bebês, eu não imaginava o poder que essa arte tem de conectar pessoas. Não tinha a menor ideia. Eu imagino que muitas de vocês aí já sabem fazer vários tipos de artesanato e não usa isso de uma maneira que te ajude a se sentir bem. Aproveita o que você aprendeu. Todo conhecimento é bem-vindo. Nada é perdido nessa vida. Essa onda da arte reborn, esse furdunço todo em torno dos bebês reborn, vai levar muita gente a ganhar dinheiro com isso.
Muita gente que faz tricô, crochê, bordado e tal, a ganhar dinheiro com isso, fazendo enxovais. Porque se vocês prestaram bem atenção, apesar de terem falado um monte de coisa chata que nós não gostamos de ouvir, também falaram sobre preço. Falaram que os bebês reborn custam caro. E para valorizar os nossos bebês pintados por nós, nós podemos colocar um enxoval feito por uma pessoa, por uma artesã que faça tricô bem feito, que faça um crochê bem feito, que borde, que faça uma mantinha bem feita. E nós podemos assim elevar o preço dos bebês que nós pintamos. E isso vai gerar uma renda muito melhor em muitas famílias de artistas que pintam bebês reborn. Quando eu estava grávida da minha filha, eu aprendi tricô. Eu fiquei feliz em aprender pela internet. Minha filha ficou feliz em ver hoje o tamanho do pezinho. Não é maravilhoso isso, Catarina? É lindo, né? A preocupação deles é por conta disso, é que os bebês reborn envolvem milhões de dólares. Muito bem dito, dona Helenalva. A gente movimenta milhões. Garanto que tem muita gente aí que vende bonequinha de plástico e que está arrependida de não ter colocado bebê reborn para vender na sua loja, porque movimenta aí um mercado bem grande, né? Então, gente, olha, eu imagino que você que sabe fazer algum tipo de artesanato possa aproveitar essa sua habilidade para entrar para o mundo da arte reborn, mesmo que você diga que não, não, aprender a pintar não é para mim, mas você pode oferecer o seu trabalho para quem pinta, né? Então, não fique aí pensando, às vezes está desanimada, cansada, assim, tipo, nossa, eu não sei o que fazer. Nossa, eu preciso arrumar alguma coisa para eu fazer, para preencher o meu tempo, né? Ou para preencher. Às vezes a vida, mesmo corrida com filhos e tal, não tem uma hora do dia que você fica meio sozinha? Não tem aquela hora do dia em que as crianças foram para a natação? Ou foram para aula de balé e você tem que esperar até a hora de buscar, ou ficar sentadinha lá esperando as crianças que estão na aula, naquela atividade extra, né? Fora do horário da escola. Leva seu tricô, leva seu crochê, né? Você tem sempre alguma coisa para fazer. Você com certeza vai se sentir bem valorizada fazendo, porque olha, quem não é visto não é lembrado. De repente, perto de você tem alguém como eu, que pinta bebê reborn e quer comprar uma roupinha, quer comprar um enxovalzinho, né? Então, não fique achando que a vida perdeu sentido, né? Até um pouquinho da cor da sua vida, do colorido da sua vida, né? Sabe aquela sensação de se olhar no espelho e nem se reconhecer? Pois é, muitas mulheres se sentem assim hoje em dia. Muitas delas. Cláudia Carolina, a loja que eu tenho bebês na vitrine teve aumento nas vendas por conta dos bebês. As mamães conseguem ver como vai ficar a roupinha no bebê. Maravilhoso. Dora Paladini, falei muito de gente que sabe cortar cabelo, sabe implantar cabelo, sabe fazer maquiagem, sabe fazer tudo. Uma delas é a minha aluna Dora Paladini, que acabou de chegar, né? E que consegue fazer aí da sua arte reborn uma arte completa, porque ela faz de tudo um pouco, né? Então, olha, tem muita gente que se sente sozinha, né? Que se sente aí num cantinho meio se achando que não tem nada para fazer, né? E muita gente que acha que não, eu não estou passando por isso. Uma hora ou outra, infelizmente, nós vamos chegar nesse tempo em que parece que você fez tudo e mais um pouco pelos outros e esqueceu de cuidar de você, né? Mas eu sei que você não está sozinha nessa solidão, muita gente está, mas não deixe isso acontecer. Esse é o meu conselho para você. Não deixe isso acontecer com você. Aproveite essa fase da vida para se libertar das obrigações e faça o que te dá prazer. Eu não lembro quem foi uma aluna minha que disse: eu falo pro meu marido, vai esquentando a janta aí que eu já vou, enquanto eu tô pintando. Vai fazendo uma comidinha aí que daqui a pouco eu vou aí comer. Porque ela esquece da vida enquanto tá pintando. E por que ela faz isso? Porque é uma coisa gostosa, é uma coisa boa de fazer. É uma coisa onde ela se conecta com ela mesma. Não é mesmo, Dora?
A Dora, minha aluna já pela segunda vez, né, Dora? Uma pessoa super querida. Quem não viu a entrevista da Dora, veja. Quem não viu, a mãe da Dora, que é uma costureira, e costura ainda com 90 e poucos anos, né? Vá ali e assista aí as minhas entrevistas com as alunas, vocês vão conhecer a Dora e a mãe da Dora, né? Um trabalho bem importante, se sentem valorizadas. A mãe dela é uma pessoa que se sente valorizada, fazendo o que faz. E tem um bebê reborn, feito pela Dora, né? Então, ao fazer o que nos dá prazer, nós estamos investindo no nosso bem-estar físico e mental, principalmente, né? Essa parte é a parte que mais precisa de cuidado. Você pode cuidar de tudo, né? Cuida de tudo. Antigamente tinha um dizer que dizia assim: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Alguém mais velho que nem eu deve saber. Ai, obrigada, Dora, pelo beijo. Obrigada. Diga pra ela que eu mandei outro, viu? Quem é mais antigo aqui como eu deve conhecer esse ditado. Você conhece, Dora? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Pois é, às vezes você cuida só do exterior e esquece do que está lá dentro, né? Essa é a parte mais importante. Fazer esse tipo de terapia que é a arte, o artesanato, a pintura, o bordado, a costura. Isso vai fazer benefícios aí para sua mente e para várias áreas dessa vida. Olha lá, Cláudia Caroline fala esse ditado até hoje, pois é, né? Esse é um ditado para muita gente que não conhece, tem muita gente que não conhece, né? Mas é um ditado que existe, né? E é verdade, né? Às vezes a pessoa cuida só da aparência e lá dentro a coisa tá ruinzinha, tá precisando cuidar. E por que não aprender a pintar, a costurar, fazer esse tipo de coisa que eu falei aqui no começo? Quem chegou depois, eu prometi outro dia numa live que eu ia mostrar a foto das minhas tias, 9 tias, e da minha avó, que bordavam, costuravam, faziam tricô, faziam crochê, faziam tudo. Elas não precisavam de médico, precisavam de terapia, não precisavam de nada. Elas faziam a própria terapia. Olha aqui, ó, as minhas 9 tias e a minha avó, bem aqui no centro, ó, aqui onde está o meu dedo, era a minha avó, Isaura, com as suas 9 filhas. Ninguém nunca precisou cuidar da cabeça, porque a cabeça elas cuidavam fazendo arte, artesanato, terapia manual, 100% manual. Todas elas tinham a cabecinha bem boa, tinham uma vidinha simples e feliz, né? Então, no começo da live, eu citei um artigo que eu li que eu achei bem importante, né? E nesse artigo dizia muitas coisas sobre o fato da gente estar voltando para o que importa realmente, estar voltando para o que é manual, para as artes manuais, que é recomendado por médicos, por terapeutas, tá? Esse monte de gente que fala bobagem por aí, vocês ignorem. Esqueçam, vamos ficar atentos o que realmente importa, né? O que pode trazer benefícios para todas nós, né? Então, olha, eu anotei ali o que dizia lá nesse artigo bem importante. Olha ali, antes de eu ler. Cláudia Caroline, trabalho manual, melhor exercício para o cérebro, e é mesmo. E é sobre isso que dizia lá no artigo que eu li, quer ver? Eu anotei. O efeito vai além da hora do hobby. Mulheres que cultivam hobbies criativos demonstram mais estabilidade emocional, maior clareza nas decisões e menor propensão a se perder em ciclos de comparação e validação externa. A conexão consigo mesmas vira um escudo contra a ansiedade e um guia em tempos de confusão, que é os tempos que nós estamos vivendo, né? E lá dizia também, isso é um retorno ao que é concreto, verdadeiro, não é só passatempo, é reconexão. Deixa eu ler aqui. Minha avó borda,
fazia bordados. Hoje ela não faz, ela parou por conta da vista. Hoje tem 86 anos de muita saúde. A Dora Palladini. Minha mãe fazia crochê. Ela sempre foi uma mulher completa, sempre fez de tudo, por isso que é saudável e lúcida. E é mesmo, é mesmo. Que incrível isso, né? Maravilhoso isso. Então, esse artigo que eu li, se alguém quiser, eu mando para vocês. Eu compartilho com vocês aí no privado, é só me pedir, tá? Que eu acho importantíssimo a gente ler o que realmente importa hoje em dia, né? Leandra Torquato, seja bem-vinda. Eu acho importantíssimo a gente falar sobre se reconectar consigo mesmo, não é nem com os outros só, é conosco. Sabe quem é a pessoa mais importante do mundo para você? Você. Se você não cuidar de você, você não consegue cuidar, mas nem do gato que passa na sua porta de vez em quando. A pessoa mais importante do mundo é você quando acorda. Se olhe no espelho e se reconheça. Se enxergue. Você é a pessoa mais importante. Não diga bom dia para ninguém antes de dizer bom dia para você. Não saia correndo dar café para sua família se você não se olhar no espelho primeiro e não se entender como pessoa. Não queira fazer a felicidade dos outros sem ser feliz primeiro. A felicidade está onde você a coloca. Se a sua felicidade reside só em fazer a felicidade do outro, cuidado com você. Você está se tornando uma pessoa perigosa, porque você não está cuidando de quem realmente importa, que é você. Você jamais vai salvar a pessoa que está sentada ao seu lado se o avião estiver caindo, se você estiver sufocando. Coloca a máscara primeiro em você, para poder acudir quem está do seu lado. Você é a pessoa mais importante. É sobre isso. É sobre se reconectar primeiro com você, com a sua verdade. Andréa Donizete Brazandi, seja bem-vinda. Aí eu mando para você, Cláudia, pode deixar, tá? Então, gente, olha, se você acha que está na hora de você tomar alguma atitude para fazer alguma coisa por você, fique atenta, porque logo, logo eu vou reabrir as inscrições para o curso Natural Color. E se você não pinta bebê reborn, mas morre de vontade de aprender, fique atenta, porque assim que a jornada da arte reborn começar, quem estiver inscrita, e o link para se inscrever está aí na minha bio. Quem não sabe o que é bio, não consegue achar o link, fala comigo. Me chama no privado que eu mando o link para vocês. Você se inscreve, vai ficar num grupo do WhatsApp lá quietinha, sem ansiedade, me esperando, porque quando a jornada começar, eu vou te chamar. E você vai participar da jornada e você vai entender tudo que você precisa para entrar para a arte reborn, para se tornar uma artista reborn e para se conectar consigo mesma através da arte. Tá? Então fique atenta, porque agora que as minhas renas já estão todas elas equilibradas, pintando seus bebês, vendendo seu trabalho, fazendo seus bebês maravilhosos, eu vou ter lugar para novas turmas, para que eu possa dar atenção, que eu possa atender, que eu consiga dar suporte para todas. É por isso que eu abro as vagas de tempos em tempos, porque o meu negócio não é vender um curso para você, não é te ensinar a fazer bebê reborn e tchau. Meu negócio é me conectar com você. O meu negócio é saber quem é você, é te dar suporte, é te ajudar a pintar, te ajudar a se conectar consigo mesmo, tá? Manda a frase para mim também. Mando, se não é uma frase, é uma reportagem, viu, Helena? Você vai poder ler todinha, tá? É um artigo. Como que você vai levantar quem está caído se você está no chão? Exatamente isso, né? Você só pode ajudar uma pessoa se você estiver bem, se você estiver feliz. E ninguém vai te fazer feliz. A única pessoa capaz de te fazer feliz é você, né? Essa conexão com você é muito boa, amada. Obrigada, Fátima. Muito obrigada. É porque a minha conexão com vocês é muito boa. Vocês fazem parte da minha história aí, fazem parte das minhas memórias, né? Vocês vão ficar comigo, mesmo que vocês vão embora, vocês vão ficar aí na minha memória, viu?
todas vocês. Queria agradecer o fato de vocês estarem aqui comigo. Quem chegou um pouquinho depois, a live fica gravada. Não se incomode que às vezes está com um delayzinho, porque a internet às vezes dá uma desestabilizada, mas eu tô lá falando com vocês. E se tiver alguma dúvida, me pergunte. E quem quiser ir, o artigo, fala comigo no privado que eu mando para vocês. O artigo está na internet e eu mando para vocês lerem, tá? Um beijo para vocês, boa noite. E até quinta-feira. Aliás, quinta-feira é feriado. Talvez até sexta. Obrigada, Fátima. Você é um amor, viu? Obrigada. Boa noite para todas. Fiquem com Deus.